Oi, gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai concluir o primeiro semestre de 2023, graças a Deus. Esse semestre foi caótico, teve muitos altos e baixos, mas a vida é feita dessa forma. Eu acho que a gente não tem como estar o tempo todo 100% estável e 100% em equilíbrio, então tudo bem. É só pra explicar então como vai funcionar esse vídeo. Vai ser basicamente um concluindo o mês, só que concluindo o semestre. Eu não vou mencionar filme e série aqui, porque eu acho que é um caso à parte, porque eu não tenho a mesma fixação que eu tenho com livros, com filmes e série. Então, não vou mencionar eles aqui, até porque eu também não me lembro do que eu assisti, assim, de tão impactante. Eu ainda não assisti Barbie, não assisti Oppenheimer, acho que é assim que fala o nome do filme, então não vou opinar a respeito deles. Mas eu posso falar de música e posso falar de livro, então é o que eu vim falar aqui hoje. Eu acho que de música, eu vou ser uma pessoa 100% previsível e mencionar Taylor Swift, porque a gente não teve somente um álbum novo de Midnights, mas a gente também teve o Speak Now, então foram 2 álbuns que, assim, chef's kiss. Então, eu finalmente me apeguei aos álbuns Evermore e Folklore, coisa que eu não tinha feito quando eles tinham sido lançados na época da pandemia. Então, antes tarde do que nunca, não é mesmo? Eu sinto que foram álbuns que me abraçaram bastante, que falavam de questões que eu fiquei, caraca, por que eu não vi isso antes? E a consequência disso ela vai ser mencionada nesse primeiro semestre, definitivamente, porque é a Taylor Swift, eu não tenho mais o que dizer. E segundo, só pra gente seguir um pouco nessa onda da minha previsibilidade, eu quero dar um highlight aqui pro Stephen Sanches, porque todo dia eu ouço ele. Não existe um dia da semana que eu não ouço ele. Se eu tô trabalhando, se eu tô cozinhando, se eu tô lavando louça, em algum momento eu vou ouvir ele. Então, eu acho que ele merece também o destaque por aqui. Pra gente já falar de leituras, porque tenho coisas pra falar, eu li um total, até o momento, a gente tá na metade de julho, eu sei que eu tô um pouco atrasada, então, até o momento eu li 42 livros esse ano. Eu tenho vários favoritados, eu tive algumas decepções literárias, isso eu vou deixar muito claro. Inclusive, eu acho que eu vou até começar por elas, só pra gente já ter um start de algum lugar. Eu tive algumas decepções literárias. A primeira que eu lembro aqui agora, que ela não tá nem anotada aqui no meu Notion, mas que eu lembro que eu abandonei, que eu falei, nossa, é o The Sweetest Oblivion, não lembro o nome da autora, mas é um livro que promete ser de máfia e é um romance proibido entre a menina e o cunhado, um cara que vai casar com a irmã dela ainda. E aí eu cheguei na metade desse livro e eu falei, cara, isso aqui não é máfia. Tipo assim, eu nunca li máfia. Eu li umas máfias, assim, muito soft. Só que essa, acho que nem se enquadra isso. Pelo que os meus amigos que leem máfia há mais tempo me falam, isso não é máfia. Então, o máximo que tinha de qualquer elemento dentro desse universo era tipo assim, uma pessoa levanta e dá um tiro nota no meio do almoço, assim, sabe? E eu pensei que não tava me agradando muito, não. Um romance também não tava colando. E aí, fun fact, esses dias eu tava no meu explorar e aí eu descobri o plot. Eu vi uma postagem que tava escrito o plot desse livro. E eu fiquei, nossa, mais conveniente que isso, impossível, né? Que ódio. Enfim, foi um livro que eu abandonei, que eu falei, olha, quer saber? Vai com Deus, seja o que Deus quiser, sai daqui. E que de fato foi uma decepção, porque ele tava bem famosinho aí nas outras redes sociais. A segunda decepção desse ano foi o conto Stuck With You, da Ali Hazelwood, porque eu particularmente não tenho problema com as formulinhas dela pra escrever livro. Só que esse livro tava insuportável. Esse livro não, esse conto. Então eu só falei, vai com Deus, eu dei 2 estrelas e meia. E outro também que foi uma decepção, mas era porque eu entrei muito na hype das outras redes sociais, principalmente o TikTok. E aí quando eu peguei esse livro de fato pra ler, aí eu li, aí eu fiquei, é só isso? Por que as pessoas estão tacando fogo nesse livro, enaltecendo ele, sendo que não tem nada de grandioso, que é o Táticas do Amor, da Sarah Adams. Foi um livro que eu li e eu fiquei, nossa, não fede nem cheira, que decepção. E aí eu dei 3 estrelas. Eu acho que pra mim, uma das minhas maiores decepções, definitivamente, pensando assim, dentro de todos os livros que eu li esse ano, não foi nem o conto, não foi nem The Sweetest Oblivion e não foi Táticas do Amor.
A maior decepção desse ano até o momento foi... Cadê ele? Que eu tinha achado ele aqui. Ah, tá. Amor Corrompido, da Ana Huang. Que é um romance famosíssimo no TikTok, tá? Eu achei muito ruim. Eu achei que era uma história que tinha bastante potencial pelo que ela prometia, só que nada dentro dela foi bem executado. Nada. Então, foi um livro que me frustrou muito. Eu achei uma leitura, assim, super rápida, super fluida, mas é uma história que não se amarra muito bem no final, que o casal é chato demais. O plot da personagem principal, que devia ser algo que carregava mais carga emocional, foi uma coisa que foi resolvida em uma página. Eu falei, não é possível, não é possível. Mas ainda assim, eu tô curiosa pra saber dos outros livros dessa série. Porque tem um que é de uma princesa com o guarda dela. E é por esse livro que eu tô esperando. Se não me engano, é o segundo ou é o terceiro, algo assim. Enfim, ainda tenho esperança de que essa série progride, vamos dizer assim. Eu sei que os outros livros da autora também são muito famosos. Aquele... The King of the não sei o quê. Ai, são uns livros, assim, tudo nessa vibe, mas são de outra série, algo assim. Entrando no tema das séries agora, séries de livros, eu comecei algumas séries, dei andamento em outras e finalizei outras, então eu acho válido documentar isso aqui, porque eu sou meio chata com essas coisas, eu gosto de finalizar as coisas, não gosto de deixar as coisas pela metade. Então, pra começar, eu avancei mais em Últimas Horas, não, em Artifícios das Trevas, da Cassandra Clare, então eu li O Senhor das Sombras esse ano. Então falta só Rainha do Ar da Escuridão, pra honra e glória de Deus. Uma série que eu comecei esse ano foi Crônicas Lunares, da Marissa Mayer. Foi o primeiro livro do clube de leitura que eu tenho com o pessoal lá no Telegram. E foi um livro que, assim, todo mundo amou. Teve gente que já terminou a série inteira, engoliu de uma vez. Então, assim, foi um livro muito, muito bom pra ter estreado o clube. Foi maravilhoso. E eu quero avançar. Eu tô com Scarlett aqui pra ler também, então... tô muito curiosa. Eu finalizei As Últimas Horas com Chain of Thorns, da Cassandra Clare, ou Corrente de Espinhos. Ai, esse livro, eu tenho o vlog dele aqui, então pra quem quiser ver o que eu achei, vai tá aí. Mas foi uma honra terminar mais uma trilogia da Cassandra Clare com personagens que eu gosto tanto, sabe? Pra mim, os personagens de Peças Infernais e Últimas Horas dão 10 de 10 dos outros, então assim... Outra série que eu também terminei, que na verdade é uma duologia, é a duologia Dinastia de Ladrões, da Mary E. Pearson, a mesma autora de... Ai, como é que é o nome da outra série dela? Kiss of Deception, lá. Então, ela também escreveu essa outra duologia que se acontece depois dessa trilogia principal. E aí eu reli o primeiro livro e li o segundo pra já arrematar, e foi assim, delicioso. O segundo livro se mantém na mesma linha do primeiro, e eu amei ambos. Eu acho que eu dei 5 estrelas, favoritei ambos. Então, assim, tudo bom? Uma série que eu comecei, mas essa que eu não vou me cobrar muito, porque o segundo livro nem foi lançado ainda, foi Interion, da Patrícia Criado. É uma fantasia extremamente vibes Crescent City, assim, fantasia urbana. Ai, é maravilhoso e é nacional, e tá disponível no Kindle Unlimited, se não me engano, e foi delicioso. Esse livro tem muitas páginas, eu acho que ele tem umas 600 páginas, e eu engoli ele, não, 600 não, deve ter umas 1000 páginas, e eu engoli ele numa velocidade que eu fico até assustada quando eu paro pra pensar. Mas enfim, amei também. Mas, como eu falei, não vou me cobrar em relação à leitura disso, porque nem tem o segundo livro ainda, então eu vou deixar ela em stand-by enquanto isso. Próxima foi uma duologia que eu também terminei, que é a duologia de Prazeres Violentos, da Chloe Gong, que, gente, as pessoas deviam ler mais esses livros, porque são muito bons. É basicamente um reconto de Romeu e Julieta, dentro de Xangai dos anos 20, no meio de um monte de treta política acontecendo. E ai, gente, o Romance de Segunda Chance, o Enemies to Lovers aqui é sensacional. A gente só tem migalha, tá? Vamos deixar muito claro, mas olha, são as migalhas, tá? Eu vou deixar muito claro isso. E foi delicioso terminar essa duologia. Eu quero começar logo também o spin-off desse universo da autora. Então, eu espero fazer isso, inclusive, nesse segundo semestre. Vamos ver. Outra série que eu comecei, mas que ainda é uma série que tá sendo escrita, que só tem até então 2 livros lançados, é The Serpent and the Wings of Night, da Carissa Broadbent. São livros que ainda não tem em português, mas pra quem lê fantasia em inglês, eles estão disponíveis no Kindle Unlimited. E eu quero reler o primeiro ainda pra poder pegar o segundo, porque eu percebi que eu não lembro de muita coisa do primeiro livro, então vou estar pegando ele pra reler em breve.
E é uma fantasia farofenta, mas que faz todo sentido, que é muito boa, que eu devorei. E eu falei, caraca, que buraco que eu entrei, sabe? Basicamente, aqui a gente tem uma história de fantasia com vampiros, e esses vampiros têm asas. E aí existe uma competição, bem Jogos Vorazes, e a gente tem uma humana ali no meio dos vampirão. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Fato importante, eu reli Jogos Vorazes esse ano, eu quero reler toda a trilogia até o final do ano, ou pelo menos até o lançamento, né, do filme de Cantiga de Pássaros, então vale mencionar minha releitura, eu dei 5 estrelas. Eu finalmente finalizei, não, essa aqui eu fiquei muito agradecida de ter finalizado, porque o segundo livro eu fui me arrastando assim até o final, que olha, só pela misericórdia, que é King of Scars, da Leigh Bardugo. Eu, particularmente, amo o Grishaverso, amo Sombra e Ossos, amo Six of Crows. Comecei amando o King of Scars, mas o segundo livro eu fiquei tipo, ai... eu só fiquei empurrando, sabe? Foi um livro muito arrastado, eu acho que tem um gancho pra um terceiro livro, que no caso vai ser o terceiro livro de Six of Crows. Mas, não sei, eu fiquei bem qualquer coisa, assim, sabe? Não me deixou, assim, ansiosa pra pegar esse hipotético terceiro livro. Outra série que eu comecei, mas esse caso também se iguala a Interion, é Fourth Wing, que é uma série de dragões aí, que só o primeiro livro foi lançado até agora, o segundo já tá em pré-venda aí pra novembro, se não me engano. Ele já foi confirmado que vai vir pro Brasil ano que vem, se não me engano, no primeiro semestre do ano que vem, pela Planeta Minotauro, se não me engano. Então, graças a Deus, porque essa fantasia foi uma das melhores que eu li esse ano, definitivamente. Então, aí uma série que eu comecei e tenho altíssimas expectativas pra sequência. Outra série que eu avancei, mas que a minha paixão por ela tá decaindo um pouco, é de Sangue e Cinzas. Eu finalmente li o terceiro livro, que é o Coroa de Ossos Dourados. Eu ainda quero ler o primeiro livro do spin-off, que é Uma Chama na Brasa, eu acho? Uma Sombra na Brasa? Algo assim. Porque eu fiquei muito curiosa por essa história à parte de Sangue e Cinzas, então eu quero estar lendo ela nesse segundo semestre. Vamos ver se vem aí. E por último, mas não menos importante, uma série que eu comecei e que foi um livro que eu comecei e aí depois que eu terminei eu fiquei, caraca, acho que eu nunca li nada meramente semelhante a isso. E eu adorei. Que é Noivos do Inverno, da Christelle Dabos. Gente, eu já comprei a sequência, eu quero também avançar nessa série nesse segundo semestre. Eu fiquei muito chocada com o que eu li, porque é uma história muito blá blá das ideias. Mas é muito boa e é muito misteriosa e política e a gente vai desvendando tudo com a personagem principal e tem um monte de tramóia e é muito massa, tá? É muito massa. Eu acho que essa série devia, sim, ter muito mais visibilidade no Bookverso. Agora, pra me humilhar um pouquinho aqui, eu vou contar o tanto de livros que eu favoritei, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 livros de 42? Ah, tá bom até. Eu achei que ia chegar até metade, mas ainda bem que não chegou. Eu ia ficar me sentindo tipo assim, nossa, qualquer coisa é favorito. Mas também, se eu for parar pra pensar, eu sou uma leitora fácil de agradar. Por isso que eu favorito com facilidade. Eu dou 5 estrelas com facilidade. Porque eu não leio pra ficar fazendo crítica, eu leio pra curtir. Então tá tudo bem. Só um parêntese sobre clássicos. Eu li 2 esse ano, foi meu ano de início de leitura de clássicos, então vai ser uma coisa que vai evoluir com o tempo, espero eu. Eu li Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, eu dei 5 estrelas, favoritei. Amei esse livro, eu devia ter feito um vlog de leitura dele aqui, porque eu não tava esperando ler o que eu li e eu fiquei completamente apaixonada pela história. E era uma coisa que eu não tava esperando, porque na minha cabeça, clássico era uma coisa chata, uma coisa encaixotada, uma coisa robusta. E não foi uma leitura muito gostosa. E o segundo que eu li foi Jane Eyre, que vai na contracorrente de Jane Austen, que é uma história muito mais gótica, muito mais sombria, vamos dizer assim, e que eu amei igualmente. Eu dei 5 estrelas e favoritei também. Então, as duas deram o nome, tá? Especificamente. Eu não vejo a hora de pegar mais clássicos. Vamos ver se eu pego pelo menos mais uns 2 nesse segundo semestre. Vamos ver. Tá, vamos falar de destaques, então, desse semestre. Olhando, assim, a minha lista de lidos do Notion, eu posso mencionar quem? Que eu fiquei, assim, desgraçada da cabeça. Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Eu acho que esse foi o livro que fez
com que ela se redimisse em relação aos livros dela que não eram sobre gente famosa. Porque qual que é a história? Eu li Daisy Jones e Evelyn Hugo dela. Aí eu li, como é que é o nome daquele outro lá? Pra Sempre Interrompido. E aí que a coisa desandou, eu falei, nossa, que bomba. E aí eu abandonei, acho que foi ano passado isso. Aí eu falei, quer saber, vai com Deus, não quero. E aí eu fiquei um pouco receosa de pegar outros livros dela. Aí há um tempo atrás eu peguei... Há um tempo atrás não, ano passado ainda. Aí ano passado eu peguei aquele conto dela, Evidências de um... Affair? Evidências de uma traição, alguma coisa assim. Amei aquilo ali. Eu li, era tipo assim, 3 da manhã, aquele negócio inteiro, e foi lindo. Mas, de fato, o livro dela que eu queria pegar, eu peguei esse Amores Verdadeiros, foi um livro do clube, se não me engano, que a gente leu. E eu adorei, eu acho que ela conseguiu se redimir comigo nesse livro. E eu preciso ver a adaptação, eu tô bem curiosa pra ver ela. Próximo highlight, certeza, The Serpent and the Wings of Night, porque por mais que seja uma farofa, eu acho que foi uma farofa muito bem pensada. A Carissa Broadbent tem outras fantasias também mais conhecidas assim, então... Tô curiosa pra conhecer os outros trabalhos da autora. Six Scorched Roses. O que eu vou falar? Isso aqui é uma novela do universo de The Serpent and the Wings of Night. É o livro 1.5, basicamente. Você lê o primeiro, aí você lê essa novela, aí você pega o segundo, que é The Ash and the Star-Cursed King, alguma coisa assim. Mas esse conto é só uma extrinha. É um negócio assim de 120 páginas, assim. Gente, reconto de Bela e a Fera, super sombrio, com vampiro. Gente, que delícia! Que delícia de conto. Eu amei. Eu dei 5 estrelas e eu favoritei. Eu amei mais do que o primeiro livro. Vamos ver se relendo eu mudo a minha opinião. O próximo que eu vou mencionar é Melhor do que nos Filmes. Também foi uma leitura lá do clube. E foi um livro que eu me senti quentinha no final das contas. Eu me senti abraçada pela história. Eu me identifiquei com a personagem principal em N temas, vamos dizer assim. E eu amei esse livro. Ele era exatamente o que eu precisava no momento, porque eu sabia que talvez eu entrasse de ressaca literária, porque eu tinha terminado Rule of Wolves e eu tinha terminado Six Scorched Roses, então eu precisava de alguma coisa levinha, e esse livro cumpriu o propósito e foi maravilhoso. Eu nunca vi uma alma falando mal de Melhor do que nos Filmes. Próximo highlight é The House in the Cerulean Sea, ou A Casa no Mar Cerúleo, do T.J. Clooney. Que foi um livro que, depois que eu terminei, eu falei isso até acho que no vlog, lendo ele, eu me pergunto por que eu demorei tanto pra ler esse livro. Ele ensina tanta coisa, ele te faz refletir sobre muita coisa, e foi lindo, foi uma jornada incrível. Eu acho que todo mundo devia ler esse livro. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Meu conselho, pessoal, vai ler, não pesquisa sinopse, não pesquisa nada, tá? Só segura a mão de Deus e vai, porque é maravilhoso. Eu dei 5 estrelas e eu também favoritei. Eu vou falar de Fourth Wing, mas eu vou falar bem rápido. Eu vou falar, olha, também merece destaque aqui, porque eu tenho um vlog de quase 1 hora surtando lendo esse livro, então se você quiser ir lá ver, pode ir, não tem spoilers, tá? Mas enfim, é uma fantasia que me abraçou muito, eu não me sentia desesperada em relação a uma fantasia desde Trono de Vidro, então já faz um tempinho. E foi maravilhoso, tá? Foi maravilhoso. O próximo que eu vou mencionar aqui é um que eu já esperava que ia ser maravilhoso, porque tem alguns criadores de conteúdo que eu acompanho que falaram muito bem sobre esse livro, que é o The Very Secret Society of Irregular Witchers, da Sangumandana, que é um livro que já foi confirmado que vai vir pro Brasil pela Verus, se não me engano, ou pela Galera Record, eu não sei qual dos selos que vai vir, mas já foi confirmado que vem pra cá. E é delicioso! É uma fantasia com bruxas e tem uma found family ali no meio. E tem várias questões da personagem principal que elas bateram muito com as minhas questões pessoais, que eu fiquei, cara... Os próximos 2 foram, ironicamente, os 2 últimos livros que eu li nesse primeiro semestre, mas que também merecem destaque por questões muito distintas, mas a qualidade é, maravilhosa. O primeiro deles é Noivos do Inverno, como eu já tinha falado. Foi uma fantasia que eu entrei e que não foi nada parecido com o que eu já li antes. Foi algo que eu me senti introduzida num universo novo, com um monte de coisa nova pra aprender e pra descobrir. E foi incrível. E uma coisa muito legal é que quando eu tava falando sobre esse livro lá no Instagram, eu expliquei que eu tava muito confusa com o que tava acontecendo, porque é um livro muito viajado, assim, você não entende o que tá rolando na maior parte do tempo. E aí o pessoal virou pra mim e falou assim, algumas pessoas viraram e falaram, olha, esse livro ele não é pra ser entendido, ele é pra ser sentido. E de fato, os personagens são muito caricatos, são muito
fáceis de imaginar. Então, é uma história que você não se importa de não estar entendendo muita coisa, porque você sabe que a personagem principal também não tá, então vocês estão ali juntos, sabe? É maravilhoso. E por último, mais ou menos importante, eu preciso dar um highlight aqui, porque essa desgraçada fez tudo novamente, tá? Eu tô falando da desgraçada da Emily Henry, essa filha da mãe, tá? Porque qual que é a questão? Eu li os 3 outros livros dela, né? De Férias com Você, Leitura de Verão e Loucos por Livros. 5 estrelas, favoritados pra todos. E o meu medo até então era, e se eu me decepcionar com Happy Place? Eu lembro que eu tava conversando com o Jeff sobre isso, e ele falou, amiga, você vai gostar. Ele gostou, então eu falei, olha, a probabilidade de eu gostar também é muito grande. Mas eu tinha muito medo. Até que eu finalmente tomei vergonha na cara e li. E foi uma experiência completamente diferente dos outros livros dela. Foi uma experiência, eu sinto que mais dolorida, eu acho, no quesito do romance, etc. Porque aqui a gente tem um romance de segunda chance. E a gente tem uma aura desse livro muito específica. Esse livro é muito bem descrito. Você consegue se sentir muito ambientado. É bizarro. Aqui, a Emily Henry te traz pra uma atmosfera muito específica. E foi incrível esse livro, tá? Eu dei 5 estrelas, eu favoritei, eu sofri, eu gritei, eu chorei e eu amei, tá? Então é isso, gente. Me conta aqui nos comentários quantos livros você leu esse ano, quais foram os highlights, qual você odiou, porque é importante de vez em quando a gente falar de coisas que a gente não gosta. Tá tudo bem? E também me fala quais são suas metas principais pra esse segundo semestre, tá bom? Então é isso, gente. Mil beijos pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!